Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Matemática Avançada. No final da aula passada nós acabamos de introduzir a ideia de um espaço vetorial munido de produto interno. Produto interno é aquela generalização da ideia de produto escalar e é arbitrário até certo ponto. Tem axiomas que todo produto interno deve respeitar, mas há várias escolhas para os produtos internos. E de forma incrível, fantástica, todas as várias geometrias que existem na matemática podem ser pensadas desse ponto de vista de você dotar o seu espaço vetorial de um certo tipo de produto interno. Esses produtos internos vão dar para a gente não apenas réguas para nós calcularmos comprimentos e definirmos distâncias, fazermos com que nossos espaços vetoriais também sejam espaços métricos, mas além disso a gente ganha a noção de ângulo, em algum sentido, projeções e principalmente decomposições dos vetores do nosso espaço em termos de vetores de uma base. Só que a gente vai ver que essa ideia é muito mais geral do que o que a gente costuma ver em geometria analítica. Nós vamos estender isso, dadas as limitações do nível da discussão que a gente pode fazer aqui, a gente vai estender isso para a dimensão infinita, tá bom? Porque o conceito de produto interno vale para a dimensão infinita, tá bom? Então, aqui é algo que a gente está fazendo de um tema de ligação da aula passada com essa. Todo espaço de produto interno, ele é um espaço normado, certo? Porque a gente viu que algo que a gente exigia de um produto interno é que o produto interno de um vetor por si mesmo é um número não negativo. E só daria zero se fosse o vetor nulo. Então a gente pode tomar a raiz quadrada usual, e isso aqui é um número não negativo também. E a gente define essa norma canônica aqui, tá bom? Notem que se fosse produto escalar de dois vetores do R2 ou do R3, isso aqui coincide exatamente com a nossa noção da geometria euclidiana básica. Só que a forma como a gente faz esse produto interno generaliza absurdamente a ideia de produto escalar, tá bom? Mas nesse momento, eu só queria dizer que um espaço vetorial com um produto interno, automaticamente você considera ele um espaço vetorial normado. Pessoal, e se ele é um espaço vetorial normado, que te dá comprimento de um objeto, automaticamente ele também virou um espaço métrico, em que você calcula distância entre dois dos seus objetos. Porque você vai dizer que, já que é vetorial, você pode fazer subtração de vetores, e a distância entre dois vetores será a norma do seu vetor diferença. A gente vai fechar a aula com essa ideia de norma de vetor diferença, tá bom? Só que num contexto mais abstrato. Tá? Só é interessante ressaltar, embora eu não possa mostrar exemplos aqui, porque a gente ia fugir muito, a recíproca não é verdadeira, tá? Há espaços normados, onde você define um tipo de comprimento, em que é impossível você colocar um transferidor e inventar um tipo de ângulo ou projeção lá. Há exemplos de espaços normados que não podem ser munidos de produto interno. Isso é muito curioso. Eu posso inventar uma régua que não é compatível com nenhum tipo de transferidor, falando informalmente. Tá? Aí você vai dizer, isso deve ser daquelas loucuras matemáticas que não servem para físico, né? Pessoal, naturalmente, em alguns problemas de cálculo variacional de interesse para a física, certo? A gente naturalmente usa espaços normados que tem lá normas, tá certo? E se tem norma, tem métrica, certo? Se tem norma, tem métrica sempre, só que não necessariamente você consegue fazer produtos internos, tá? E alguns deles, como eu disse, são relevantes para o cálculo variacional da física. Mas isso é outra história. É um comentário aqui de passagem. Vamos ver exemplos de produtos internos, nosso tema mais central aqui. Pessoal, eu sempre tenho mudado a cor aqui, né, da esferográfica azul para a preta quando eu faço certos comentários ou dou certos exemplos. Então vamos ver um exemplo aqui bem canônico, bem padrão. Pessoal, no espaço Cn, que é o espaço vetorial dos vetores formados por n entradas complexas, eu posso ter aqui como produto interno a seguinte função. Lembra, todo produto interno engole, com certas regras, dois vetores e me dá um escalar. Eu posso pegar aqui dois vetores u e v, cada um deles descrito por n complexos,
Tá certo? A gente pode dizer que eles são vetores direto dos complexos ou seriam vetores de espaços abstratos isomorfos ao complexo. Mas tudo bem, aí a gente teria componentes, né? O fato é, pega o seguinte, primeira componente da primeira entrada, toma o complexo conjugado, multiplica pela primeira componente da segunda entrada, dos dois vetores que você engole para gerarem um escalar. Você teve uma primeira parcela de seu escalar, soma, conjuga a segunda entrada da primeira parcela, multiplica pela segunda entrada do segundo vetor. E assim por diante. Pessoal, isso aqui é muito parecido com o produto escalar. É que no produto escalar todas as nossas entradas são reais, certo? Mas se a gente vivesse aqui nos reais e não nos complexos, isso aqui seria o produto escalar em termos de componentes que vocês conhecem. Pessoal, isso aqui é um produto interno. O que isso quer dizer? Isso satisfaz todos os axiomas que eu apresentei para vocês no final da aula passada. Um produto interno é uma função de dois vetores para escalares, podem ser complexos ou reais, é complexo aqui no caso, que satisfaçam os axiomas. Eu não vou demonstrar todos os axiomas aqui para vocês, mas vocês podem verificar. De uma forma mais geral, pessoal, a gente poderia fazer o seguinte, poderíamos pegar uma construção como essa, e se cada uma das parcelas fosse multiplicada C1, C2, Cn, por números reais positivos, repara, as componentes de U e V seriam complexas, mas eu estou dizendo que esses eventuais Cs aqui seriam reais positivos. Se eu fizer isso, vocês notem que é uma outra função. Aqui embaixo eu passo a associar a esse par de vetores esse outro escalar. Pessoal, essa aplicação de dois vetores para um escalar também é um produto interno. Ou seja, usando uma linguagem meio imprecisa, mas que vai ser ilustrativa, com certos pesos, peso digno do nome como algo positivo, que poderiam distorcer o valor que a gente dá para cada direção no nosso espaço vetorial. A gente ainda tem um produto interno, certo? Ainda é uma geometria que faz sentido. Essa ideia de peso aqui é importante, a gente vai usar num exemplo bem mais abstrato daqui a pouco, tá? Não é à toa que eu estou colocando aqui. Então, de novo, um matemático, ele diria, né, eu apresento um exemplo como esse, eu deveria demonstrar, satisfaz o axioma 1, satisfaz o axioma 2, satisfaz o axioma 3, produto interno. Eu vou só apresentar os fatos aqui para vocês, porque o nosso objetivo é outro, tá bom? Mas vocês reconhecem isso aqui. Prestem atenção nessa interpretação de, digamos assim, distorção dos eixos. Tá bom? Vamos dar um outro exemplo bem menos trivial de produto interno. Eu acredito que alguns de vocês já devam ter noção disso, exatamente por causa dos cursos de Física e Matemática anteriores, mas eu acredito que a maioria de vocês não tem muito bem refinado isso, tá bom? Vamos falar aqui de um outro espaço vetorial, certo? Agora, é o espaço. Olha só como a gente costuma fazer, ó. Tá vendo esse C0 aqui? Que diabo é isso, né? Às vezes a gente fala funções de classe C1. São funções contínuas. Mais do que contínuas, elas são diferenciáveis e com derivadas contínuas. A gente chama isso de funções de classe C1. Funções de classe C2 são aquelas que podem ser derivadas duas vezes e o resultado dessa segunda derivação, em qualquer ponto do domínio, ainda é uma função contínua, função de classe C2. A ideia desse tipo de notação, para vocês começarem a pegar a lógica, C0 quer dizer que você não derivou nenhuma vez. Então é simplesmente um jeito elaborado de dizer que são as funções contínuas. Só que aqui dentro, pessoal, a gente coloca um domínio. Eu não quero pensar aqui em funções contínuas em toda a reta real. Estou sendo bem específico aqui. Quero falar no espaço das funções contínuas de -1 a +1. Tá bom? Espaço das funções contínuas reais no intervalo -1 mais 1. Pessoal, um possível produto interno aqui é... Olha a minha anotação de produto interno. É um espaço de funções. Eu pego duas funções e eu defino um produto interno entre elas da seguinte forma. Quero pegar integral no intervalo considerado do produto das duas funções. De onde veio isso? De exemplos conhecidos. Out of the blue sky. Foi criado.
Agora, pessoal, notem que, de certa forma, dá para vocês perceberem que isso aqui satisfaz os requisitos de um produto interno. Por quê? Primeiro, ó, as funções são reais, então a gente não precisa se preocupar com aquela conjugação. Se a gente não tem aquela história do escalar complexo que sai de um jeito lá, o produto interno se torna simétrico. E é claramente simétrico isso aqui. Dentro do integrando, não interessa se eu faço F vezes G ou o inverso. Tá certo? Além disso, se eu fizer F vezes F, produto interno da função F por ela mesma, claramente vai aparecer o quadrado de uma função contínua real aqui dentro. Certo? E integrar uma função positiva sempre vai dar uma área positiva ou, na pior das hipóteses, nula se a minha função for nula. Então eu satisfaço aquele último axioma lá no meu produto interno. E além disso, pessoal, a gente tem linearidade em cada entrada. Porque se eu trocar essa F por um alfa F1, alfa 1 F1 mais um alfa 2 F2, uma combinação linear de duas funções, o produto é distributivo e a integral da soma é soma das integrais. Integral de constante vezes função, a constante pode sair multiplicando a integral. Pessoal, integrais são construções lineares em relação aos seus argumentos. E produto de dois argumentos também mantém essa linearidade. Se vocês olharem todos os requisitos para que a gente tenha um produto interno, desde que eu tenha um espaço vetorial de funções onde vivem as funções f e g, isso aqui é um produto interno, porque satisfaz os axiomas. Qual é a ideia? Qualquer teorema ou princípio que você estabeleça para produtos internos em geral vale para todos os casos particulares. E é, em particular, uma expressão integral como essa. Pessoal, esse curso aqui, em vários momentos, olha para integrais com diversas interpretações. Quando nós estudarmos distribuições, veremos integrações. Quando olharmos para funções de Green, veremos integrações. Quando olharmos expansões de funções em bases nas suas dimensões infinitas, nós estaremos vendo integrais formando aqui os nossos ângulos, o nosso produto interno, as nossas projeções. Tá bom? Então, uma integral de duas funções, se essas funções constituem um espaço vetorial de funções, pode ser visto como um produto interno. Você tem que verificar os axiomas. Pessoal, será que esse espaço das funções contínuas é um espaço vetorial? Porque antes de eu querer jogar um produto interno lá, eu tenho que ter um espaço vetorial. Pessoal, um escalar vezes uma função contínua dá uma função contínua? Dá. Soma de duas funções contínuas dá uma função contínua? Seja em toda a reta, ou seja nesse intervalo aí, menos 1 mais 1? Dá. Tudo bem, mas não basta isso. Eu tenho que fazer os axiomas. Pessoal, se vocês olharem aqueles axiominhas do que é um espaço vetorial, naturalmente a adição de duas funções e escalar vezes uma função satisfaz aquilo lá trivialmente. Então, sim, a gente pode falar que a gente tem um espaço vetorial de funções contínuas em certos pedaços da reta, ou na reta toda, ou nesse pedacinho. E essa integral, então, está sendo aplicada a vetores, porque os vetores são funções. Tá bom? Como eu disse que era reais, eu não precisava conjugar a minha primeira entrada aqui, tá bom? Só que a gente pode fazer mais do que isso. Ó, nos polinômios reais, pessoal, eu estou olhando o espaço de todos os polinômios, né, definidos na reta real para valores reais. Um possível produto interno é... vou dizer que o produto interno de dois polinômios vai ser, por exemplo, eu escolhi fazer integral de 0 a infinito do produto desses dois polinômios, mas eu tenho aqui um peso positivo. De onde veio? Ele veio do produto interno que eu inventei. Ele não tem nada a ver com o P e o Q. Certo? É possível provar, notem que exponencial real aqui é sempre não negativa, na verdade é estritamente positiva nesse caso. É possível provar que isso aqui satisfaz, essa integral satisfaz todas as propriedades de um produto interno. Mas é um espaço vetorial para começo de conversa? É. Escalar vezes um polinômio dá algum polinômio.
certo? Adição de dois polinômios dá algum polinômio. Então, existe um espaço vetorial de todos os polinômios, porque a álgebra das funções polinomiais satisfaz aqueles 8 requisitos de um espaço vetorial. Notem que essa exponencial aqui, pessoal, ela faz um papel análogo àqueles coeficientes positivos do exemplo da página anterior. Você pode dar mais peso ou menos peso para diversas componentes, digamos assim, diversas partes dessa sua soma. É que aqui a minha soma é uma integral. Professor, por que você escolheu de 0 a infinito? Porque eu quis, pessoal. Porque aqui, antes eu não escolhi de menos 1 a mais 1. Eu podia ter funções contínuas em toda a reta real, não é? Pessoal, isso aqui é essencial. Polinômios são definidos em toda a reta real. Tem domínio em toda a reta real. Mas eu posso escolher no espaço vetorial dos polinômios reais, eu posso escolher inventar um produto interno que não explora todo o domínio. Eu tenho liberdade de fazer isso. Isso aqui é uma função em que eu pego dois polinômios e só olho para a parte deles na semi-reta real positiva. E o meu peso é adequado para essa região. Notem que possíveis tendências divergentes dos termos de maior grau, né, desses polinômios, quando se combinassem, é domado por uma exponencial. Uma exponencial doma qualquer potência, né, pessoal? Regra de L'Hopital, cálculo 1. Então, e além disso, esse cara é positivo. Eu satisfaço. Então, esse 0 ao infinito é arbitrário. Professor, então eu posso restringir o domínio da função, mesmo que o domínio seja mais amplo? E qual é a melhor restrição? Eu fico de menos 1 a mais 1? Eu fico de 0 ao infinito? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou fazer aqui alguns comentários, pessoal, que não são diretamente pertinentes para o que eu quero usar como produto interno com vocês. Mas eu acho que eles são suficientemente interessantes, seja do ponto de vista de matemática básica, seja de física, para eu fazer. Então eu marquei aqui comentários adicionais. Vou fazer 2 comentários adicionais, tá bom? Vamos lá. Primeiro, só para vocês ficarem avisados. Na maioria dos textos matemáticos, muda a convenção em relação aos textos físicos na conjugação complexa dos escalares. Hein? Que diabo é isso? Ó, o que eu apresentei aqui para vocês, para nós físicos, e alguns livros de matemática fazem isso também, tá? É o seguinte, ó, se você tiver um número complexo multiplicando a primeira entrada do seu produto interno, esse cara ele sai multiplicando para fora, só que ele sai tomando o conjugado. Aqui eu usei, eu fui inconsistente aqui, eu devia ter posto a barra nesse A. Tem hora que eu uso o asterisco para conjugação complexa e outras horas eu uso a barra. Eu deveria estar usando só a barra na aula de hoje. Desculpem aqui, tá? Ó, professor, mas você não tinha mostrado isso? Tinha, estava meio escondido. Na verdade, o que eu mostrei para vocês era que um escalar na segunda entrada saía multiplicando inalterado, mas eu tinha dito que o nosso produto interno, em geral, não era simétrico. Quando você mudava a ordem, você tinha que tomar um complexo conjugado. Então, isso é responsável por esse alfa da primeira entrada sair conjugando. Essa é a notação que a enorme maioria, quase todos os físicos usam, e é a que eu vou usar no nosso curso. Agora, a maioria dos matemáticos, pessoal, se alguém for estudar produto interno em livro de matemática, vai ver o contrário. Vai dizer que o escalar da segunda entrada que sai tomando a conjugação complexa, tá bom? Então, só para vocês saberem que é tudo equivalente, o que é primeira entrada, segunda entrada, mas há essas diferenças de convenção. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário adicional, eu acho que interessa a maioria de vocês, como físicos, que é o seguinte: eu estou querendo falar de produto interno, né? Eu vou falar de uma exceção ao produto interno, mas é uma exceção muito relevante para a física. O produto interno, pessoal, é um produto, né, que a gente pega 2 vetores e joga como resposta um escalar, segundo certas regras. E se eu mudasse um pouquinho as regras que eu exijo? Pessoal, notem, em matemática é assim, quanto mais você exige de uma estrutura, mais particular ela é, porque você fez mais exigências, certo?
É que nem você escolher um companheiro ou companheira, certo? Eu quero que o cara seja bonito, inteligente, cheiroso, a lavanda. Você vai restringindo suas opções, certo? Passa a ser uma pessoa muito especial, com várias qualidades ao mesmo tempo, certo? Então, o que acontece aqui? O nosso produto interno, a gente exige alguns requisitos. A ideia aqui é exija um pouquinho menos. Você vai ter menos propriedades especiais, porque você tem mais propriedades especiais quanto mais você exige. Agora, será que compensa você exigir um pouquinho menos? Será que você ainda retém boas propriedades do produto interno? Sim, e isso é relevante para a física. Né? Vocês vão dizer, pô, então você podia ter definido outro conceito, menos geral, primeiro, né, professor? É que o produto interno é muito mais famoso, tá, gente? Então eu quis centrar a atenção nele e colocar essa outra construção só como um comentário. Olha só. Pessoal, a gente vai chamar de uma forma hermitiana não degenerada. Eu vou abreviar de FHMD daqui a pouco, tá? Para não ter que ficar falando isso tudo de novo. Então, uma forma hermitiana não degenerada é uma outra operação, em que eu pego dois vetores e cuspo um escalar. Só que o que eu exijo dessa minha função? Ela, como o produto interno, ainda será um produto sesquilinear. Estou aproveitando para introduzir um nome, um palavrão aqui para vocês. Pessoal, produto sesquilinear é porque é distributivo, se as suas entradas forem superposições, e tem aquela história dos escalares. Tem hora que o escalar sai homogêneo e tem hora que o escalar sai complexo conjugado. Eu exijo essas mesmas coisas, tá? Linearidade e escalares saindo. Agora, vocês devem se lembrar que o último requisito do produto interno era algo bem especial. Eu dizia que se eu fizesse produto interno de um vetor por si mesmo, era obrigado a dar um número maior ou igual a zero. Era a nossa ideia de tamanho de um vetor. E além disso, só dava zero se fosse o vetor nulo. Ninguém mais podia ter comprimento nulo. Bem razoável, né? Só que olha só, se ao invés de exigir aquilo, eu mantenho apenas a sesquilinearidade e é uma única exigência a mais. Ela pode parecer meio críptica aqui agora, tá certo? Eu não vou poder me alongar muito, então talvez continue críptica, mas eu vou pelo menos dizer o que ela é e o que rola, tá? O que tem como consequência. Além da sesquilinearidade, a única exigência adicional que eu faço é a seguinte. Pessoal, sabe o que é ortogonal? Vocês vão dizer, em geometria R2 e R3, eu sei, são dois vetores que fazem 90 graus. Pessoal, 90 graus é um conceito dos espaços que a gente observa aqui com nossos olhos humanos. Matematicamente, ortogonalidade são dois vetores, mesmo lá no R2 ou no R3, esquece necessariamente ortogonal. A gente diz que se o produto escalar der zero, eles são caras ortogonais, não é? Então, olha só o que eu vou fazer. Seja um produto interno, seja essa condição aqui, essa estrutura um pouquinho mais geral, que é a forma hermitiana não degenerada, eu vou dizer que dois vetores são ortogonais se eu pego dois deles e o escalar gerado for zero. É uma abstração, uma generalização. Mas permita-me chamar isso de ortogonal. Pessoal, se fosse lá no R2 e no R3, se eu pegasse o vetor nulo e fizesse produto escalar dele com todos os outros, quanto que dá? Dá sempre zero. Caramba! Agora pega um vetor que não seja o vetor nulo. Visualiza ele no R3. Existe gente que você faz o produto escalar com ele e dá zero? Existe. São exatamente os caras que a gente chama de ortogonais a eles. E a gente pode usar isso, por exemplo, para ter um vetor diretor de um plano. E aí todos os vetores do plano são ortogonais a esse vetor diretor. Ótimo! Mas o problema não é se existe gente que anula ou não. O fato é, também existem vetores fora do plano cujo produto escalar não é zero. Se você tiver um vetor típico que não seja aquele malucão do vetor nulo, tem caras que se anulam em relação a ele no produto escalar, mas tem caras que não anulam. Tudo bem? Sempre tem caras que não anulam. Então a gente usa essa visão geométrica para motivar essa última exigência. A única exigência além da sesquilinearidade é apenas o vetor
vetor nulo tem a propriedade de ser ortogonal a todos os outros vetores. Você vai dizer, geometricamente isso é óbvio, né? Mas eu seria capaz de inventar um produto de dois vetores que não respeitasse isso. Tá bom? Então parece uma condição natural para a gente colocar, né? Só quem anula quando fizer produto interno... Perdão, não é produto interno, agora é forma hermitiana, né? O único cara que casado com todos os outros e sempre dá zero é só o vetor nulo. Tudo bem? A gente chama essa condição de não degenerescência. Tá bom? Ok. E daí? Qual a consequência disso? Note, pessoal, eu exijo isso. Só o vetor nulo anula quando combina com todo mundo. Eu não exijo mais aquela história de que interno de um vetor com ele mesmo dê algo maior ou igual a zero. Eu paro de exigir aquilo. Sabe o que acontece? A gente tem um espaço de Minkowski da relatividade restrita. Tá certo? Olha só o que vai acontecer aqui. O espaço de Minkowski, pessoal, vixe, tem várias notações. Isso aqui não é universal, tá? Tem gente que usa um M estilizado, né? Com essa barrinha dupla, como a gente costuma usar para os naturais, para os reais, para os racionais, para denotar que é um certo espaço matemático. Tem gente que chama de M4. Tem gente que chama de M13. Tem outros autores que chamam de M31. Vocês vão perceber por que esse 13 e esse 31. Pessoal, sabe o que é o espaço de Minkowski? O espaço de Minkowski é um espaço real. Com 4 entradas reais. São os nossos famosos quadrivetores. Só que eu não quero que seja só um espaço vetorial. Eu quero dar uma regra de combinação de dois vetores, gerando um escalar lá. Agora, para a gente poder incorporar a matemática das transformações de Lorentz, eu não quero que essa regra que engole dois vetores e dê um escalar seja um produto interno, porque é conveniente ter uma operação que não dê sempre maior ou igual a zero. Pode ser conveniente ter algo que dê negativo. Tá? Na verdade, lá em relatividade restrita, para quem tem um mínimo de noção, a gente tem eventos do tipo espaço, eventos do tipo tempo, e nós temos eventos luz, ou do tipo luz ou nulo, certo? Tem aquelas figurinhas dos cones de luz, você quer saber se você está dentro, se você está fora, ou se você está exatamente no cone, nos seus eventos, na sua evolução temporal. O espaço de Minkowski, pessoal, é o R4, você tem quadrivetores com 4 entradas reais, só que a gente vai munir o R4 dessa operação aqui, ó. A cada 2 vetores, desse meu R4, eu vou atribuir esse escalar. E notem, por favor, o negativo. Pessoal, eu não disse aqui explicitamente quem são o U e o V, só que ao invés de eu indexar o 1, o 2, o 3, o 4, essas 4 componentes do U, é tradicional eu dizer que eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3. E aí a gente reserva esse 0 para ser o análogo do nosso tempo físico. E esse sinal menos aqui é fundamental. Pessoal, eu posso ter, por exemplo, o U, fazer o V igual a U. Pode ser que isso aqui seja positivo, pode ser que isso aqui seja negativo, pode ser que seja 0. Eu abri mão da propriedade característica dos produtos internos que a gente chama de positiva definida. A propriedade de ser uma forma bilinear positiva definida. Porque em relatividade restrita isso é conveniente. Tá? Então notem, relatividade restrita, claro que tem um monte de fenômenos não intuitivos. Porque por causa desse menos aqui, a nossa noção de distância é quebrada. Porque a gente passa a ter valores negativos aqui. Então tem toda uma fenomenologia diferente. Agora, matematicamente, é álgebra linear no R4 com um certo tipo de forma hermitiana não degenerada. Eu não posso chamar de produto escalar ou produto interno explicitamente porque eu não respeito a positividade. Mas eu preservo muitas outras coisas. Tá bom? Então aqui eu deixei algumas, no texto aqui das notas de aula, algumas expressões, certo? O que a gente chama de produto interno deveria ser sinônimo de forma hermitiana não degenerada. Pessoal, todo produto interno é uma forma hermitiana não degenerada. Eu tinha dito que ela exigia menos, né? E além disso, positiva definida.
Produto interno é uma forma hermitiana não degenerada, acrescida da condição positivo definida. Positivo definida é que um cara por si mesmo dá maior ou igual a zero, tá certo? E só dá zero se for o nulo. Só que aí, terminologia. Tem gente que fala, tem autor que fala, produto interno indefinido. Pessoal, isso é uma contradição. Produto interno é positivo definido. Você já disse isso quando você falou produto interno. Aí você põe o indefinido para anular o definido que já estava na tua fala. Mas tem autores que usam. Tá bom? Tem autores que já falaram também, eu já vi produto interno lorentziano. Porque essa expressão daria origem ao que a gente chama de pseudométrica lorentziana. Pessoal, se é lorentziano, não é positivo definido. Então, falar produto interno lorentziano, você está querendo anular com um termo o que você falou com o outro. Mas vocês podem encontrar isso por aí, tá bom? Tá? Eu prefiro dizer que eu tenho formas hermitianas não degeneradas gerais, e quando elas são positivas definidas, você tem um produto interno. Tá bom? Então, essa é a estrutura do nosso espaço de Minkowski. O espaço de Minkowski é o R4 com uma forma hermitiana não degenerada que não é positiva definida. Em geral, pessoal, é isso que a gente chama de pseudométrica. Para mim, e para vários autores, eu não estou inventando isso da minha cabeça, uma pseudométrica é qualquer forma hermitiana não degenerada que não é positiva definida, pode ter um negativo, que nem aquele cara que a gente viu. Eu só dou uma coisinha a mais, quer dizer que eu não estou nos complexos, eu estou nos escalares reais, porque aí ela é simétrica. Certo? Essa simetria não é suficiente para tornar positiva. Então eu pego uma forma hermitiana não degenerada, penso só em escalares reais como resultado e não complexos, mas não imponho que os resultados sejam maiores ou iguais a zero. Então, certo? Isso aqui é uma pseudométrica. Tá bom? E métrica, para mim, para vários autores, é um produto interno simétrico. Normalmente a gente gosta que os escalares sejam reais e não complexos para a gente falar que a gente tem uma métrica. Tá bom? Note que o que a gente está chamando de métrica aqui é um cara... ele é um cara que não tem... Ele tem uma pequena diferença em relação ao espaço métrico. Mas deixa isso aqui para depois, tá bom? Mas é um outro termo que a gente usa para métrica. Praticamente você tem a sua régua aqui. Tá bom, Léo. Mas tá, essa forma hermitiana não degenerada. Tá bom. Então aí eu faço o espaço de Minkowski da relatividade restrita com isso. Mas o que eu mantive? Você disse que você ia fazer uma estrutura um pouco mais geral, um pouco menos poderosa, mas que ainda manteria boas propriedades, né? Foi isso que você falou, professor. Foi isso que eu falei. Tá? Que propriedade que foi mantida? Note, a gente já conseguiu ter o poder de descrever uma construção super relevante para a física, que é o espaço de Minkowski. E as contas no espaço de Minkowski? Será que em algum sentido elas são tão fáceis quanto seriam num espaço métrico, sem ser pseudométrico? É possível provar, olha que coisa linda, é possível provar que formas hermitianas não degeneradas, aquela história lá de só o vetor nulo anular todo mundo, pessoal, faz com que existam bases ortonormais de vetores para esses nossos espaços vetoriais. É que no caso não positivo definido, a gente tem que generalizar a nossa ideia do que é base ortonormal. A gente consegue ter bases para os nossos espaços vetoriais, em que a gente pode ter zeros, quando tem ortogonalidades, só que a gente pode ter mais ou menos um, quando a gente faz um vetor da base consigo mesmo. É exatamente aquele tempo, no exemplo que eu dei, colidindo com as outras três componentes espaciais. Eles têm sinais opostos. Algo que eu esqueci de mencionar lá, pessoal, é importante. Tem textos que trocam o sinal aqui, tá? Tem textos que colocam mais aqui e menos nos outros três. Também tem textos que não começam a indexação em 0. Eles vão 1, 2, 3, 4. E aí o sinal diferente é no 4. São os 3 primeiros positivos e o último é negativo? Pode ser, mas às vezes pode ser o contrário também.
Então, por isso que tem esse monte de notação, ó. 1, 3, isso aqui quer dizer os sinais que você tem, tá? Tem gente que chama de 3, 1. A notação para o espaço de Minkowski não é clara, cada autor usa uma. Mas tem essas pequenas variações. O que interessa é que você essencialmente vai ter 3 dessas parcelas com um sinal e uma delas com um sinal oposto. Para a gente fazer relatividade restrita. Muito bem, mas olha que coisa fantástica. Certo? Então, em geral, mesmo que seja digamos assim, um espaço pseudométrico, um espaço vetorial com uma forma hermitiana não degenerada, não positiva, pode ter mais ou menos nesses caras, mas eu vou chamar isso de base ortonormal, e pessoal, vocês sabem que bases ortonormais facilitam as vidas. Elas simplificam demais os cálculos explícitos que a gente tem que fazer nos nossos espaços vetoriais, porque você sai projeta no ortogonal, tudo anula, certo? Então isso é mantido, por exemplo, no espaço de Minkowski. Tá bom? Então uma extensãozinha da ideia de produto interno, tá? Não é exatamente produto interno o assunto, mas é muito relevante. Só que isso sugere um problema. Como que eu acho os ângulos certos? Como eu escolho um produto interno ou uma forma hermitiana não degenerada para que os cálculos sejam fáceis? Pessoal, olha só, base, qualquer tipo de base com noção de ortonormalidade não é algo intrínseco ao espaço vetorial. Depende de qual produto interno você escolheu. É um critério de formar ângulos. Por um critério, 2 vetores podem ser ortogonais. Por outro critério, eles podem não ser. Então, num sentido muito metafórico, é como se você estivesse olhando o mundo aqui e você olha através de um papel quadriculado transparente em que você coloca a tua malha ali para você ver o mundo. Só que você pode colocar uma malha perfeitamente ortogonal ou uma malha meio cruzada, com ângulos, entende? Tá? Como você define ângulos depende da estrutura que você criou. Então eu coloquei aqui de uma forma bem pictórica, né? Como que nós achamos os ângulos convenientes? Qual base realmente vai ser boa em cada espaço? Principalmente em espaços de funções. Aqui vem uma mensagem muito importante. Tá? É a mensagem sozinha mais importante da aula de hoje. Um único espaço vetorial de funções, o mesmo conjunto de objetos que você vai chamar de vetores, ele pode admitir diferentes escolhas de produto interno ou de forma hermitiana. A escolha mais conveniente vai depender das restrições ou simetrias do seu problema. Só que a partir do momento que você identifica em cada caso que você escolheu um critério de geometria, isso organiza o seu pensamento. Tá? Como assim, professor? Está muito abstrato. Vamos tentar trazer a discussão para algo mais próximo do que a gente conhece. Tá? Eu coloco aqui, ó, um caso super importante e geral, embora a gente fale de coisas muito mais gerais do que isso, é a família dos polinômios ortogonais clássicos. O que a gente chama de polinômios ortogonais clássicos, pessoal? São as soluções das EDOs, equações diferenciais ordinárias, que surgem da separação de variáveis nas EDPs clássicas da física matemática. EDPs são as equações diferenciais parciais. Então temos lá vários princípios de conservação de massa, de calor, transporte, balanço de massa, de momento. Isso gera EDPs, problemas de equilíbrio, nos dão equações de Laplace, tá certo? Temos equações de onda para certos tipos de fenômenos dinâmicos não muito dissipativos, certo? Fenômenos bem dissipativos são descritos pelas EDP de calor ou de difusão, e dependendo do caso, em muitos cenários, mas não todos, nós podemos trabalhar com separação de variáveis. E essa separação de variáveis é um tipo de ansatz que nos leva a várias EDOs. E aí essas EDOs têm funções simples, de uma única variável, como soluções. E todos os casos tradicionais, né, simetria cilíndrica ou axial, simetria esférica, certo? Dos nossos problemas de eletrodinâmica e de mecânica quântica, principalmente, todos esses casos tradicionais caem em alguma forma, alguma variação, algum caso específico da grande equação geral de Sturm-Liouville, certo?
Pessoal, o que a equação de Sturm-Liouville mostra para a gente? Olhando assim para ela, não dá para ter uma percepção direta de todas as suas maravilhosas propriedades, mas ela é muito importante. Sabe por quê? Olha só, ela tem uma estrutura geral dessa forma aqui. Eu sei que os alunos desse curso já tiveram pelo menos algum contato com Sturm-Liouville, por isso que eu vou fazer uma visão por cima aqui agora. Mas eu posso dar referências para quem tiver mais dificuldades ou que por acaso não tenha visto. Mas é uma estrutura, uma equação diferencial de segunda ordem, linear, mas é muito conveniente que nós a escrevamos dessa forma aqui, ó. Vai ter uma derivada em relação à variável independente x, que atua no produto PY'. Então, claro que isso aqui vai gerar PY duas linhas, mais P'Y'. Aí tem um termo Q vezes Y, certo? Então, daqui surgiu Y duas linhas, Y', costuma ter uma funçãozinha em geral Q vezes Y. Agora, é conveniente a gente ter um outro termo que envolve Y linearmente. Porque é um outro termo que não tem um único pré-fator, digamos assim, fixo. A gente pode ter uma forma funcional multiplicando o nosso Y, como já tínhamos aqui, só que essa equação só terá soluções para certos valores de lambda. Essa equação só tem solução para certos valores de lambda. Esse escalar, podemos pensar em real aqui, embora pudéssemos ter complexos, tá? Mas vamos pensar em real. Só para certos valores você tem solução para essa equação de Sturm-Liouville. Pessoal, isso aqui é um problema de autovalores. A gente poderíamos representar, a gente pode fazer isso em algum momento no futuro aqui do curso, representar tudo isso aqui como a ação de um operador diferencial linear sobre a função y. E, essencialmente, o resultado é que você tem uma proporcionalidade ao próprio y. Você vai dizer, não, mas tem essa função w aqui para trabalhar. Não é para atrapalhar, não, pessoal. Ela é um tipo de distorção dos seus eixos. Ela faz o papel de uma função peso. Do mesmo jeito que a gente já viu aqueles Cs positivos lá no começo, do mesmo jeito que vocês viram uma exponencial de menos x numa das minhas integrais, expressando um produto interno. Essa função w aqui, esse w é de weight, peso, tá? Sob certas condições, a gente exige um pouquinho, quase nada, condições bem amenas nessa P, nessa Q. Nessa W, pessoal, a gente exige que ela seja uma função positiva. No intervalo AB. A gente vai procurar soluções para essa equação de Sturm-Liouville num certo intervalo da nossa reta real. Tá bom? Pode até ser que a gente faça esse intervalo se alargar. Nossa, eu errei aqui, pessoal. Eu troquei os sinais do A e do B, tá? Seria o A que está na esquerda aí para menos infinito, possivelmente. E talvez o B fosse para mais infinito. Perdoe-me, troquei completamente aqui. O fato é, eu só estou querendo dizer que a gente vai pensar num domínio, pode ser finito, mas em alguns casos até pode ser infinito. E a estrutura do espaço de soluções dessa equação aqui é fenomenal. Tá? Embora os casos com infinito despertem muito mais cuidado, é possível provar que o conjunto de possíveis escalares para o qual há uma solução dessa equação, quando sujeita a certas condições de contorno, que são importantíssimas, senão o problema não faz sentido. O conjunto desses possíveis valores, a gente chama de espectro. É o conjunto dos autovalores possíveis. Pessoal, esse espectro, esse conjunto de possíveis autovalores, ele é um conjunto enumerável. Ele é infinito, só que a gente consegue ordenar. Tem um autovalor que é maior do que outro, que é maior do que outro. Na verdade, a gente começa de um menor. Existe um menor autovalor de todos, e aí para cima, a gente tem tipicamente uma sequência infinita de autovalores que tende a explodir.
Lembra daqueles possíveis modos de uma corda presa? Não eram termos do tipo nπ sobre L, os múltiplos de x? Era seno de algo vezes x, para dar os diversos harmônicos. E esse algo vezes x dentro do seno, a gente já viu isso nesse curso, era do tipo nπ sobre L. E o n era 1, 2, 3, eram os números naturais. Então, o π sobre L, ele representaria o meio comprimento de onda fundamental. Só que, em princípio, eu poderia colocar qualquer múltiplo inteiro de meios comprimentos de onda aqui. Então, quando eu faço aquele n vezes π sobre L, seriam sucessivos autovalores que tendem a explodir. A gente poderia ter uma quantidade, em princípio, ilimitada de meios comprimentos de onda que caberiam numa corda, né, com duas extremidades presas. Isso é um exemplo disso. Mas o fato é, esse conjunto de autovalores é enumerável. Muitas vezes, você tem um único autovalor para uma única autofunção. Um outro caso patológico, você tem um autovalor comum para duas autofunções. Um autovalor para duas, no máximo. Mas a maior parte dos casos que a gente vê é 1 para 1. Então, as nossas autofunções, a gente não deveria chamá-las genericamente de um y de x que a gente quer descobrir. Tipicamente, como os lambdas podem ser enumerados, a gente põe um índicezinho n. Então, para cada lambda n, está associada uma certa autofunção yn. É a autofunção ou autovetor associada àquele específico autovalor. Certo? E é possível provar que esse conjunto de infinitas autofunções forma uma base para um espaço doidão, um espaço vetorial de funções de dimensão infinita. O nome que a gente vai dar para esse espaço, não se assustem, será L, W de AB. Esse é o espaço, pessoal, das funções integráveis no intervalo AB, quando tem a função peso W. Pessoal, esse W que eu pus aqui, estou dizendo aqui que é o peso, é exatamente essa função sempre positiva que aparece na equação de Sturm-Liouville. Pessoal, cada EDO que você pegar que veio da física matemática, se você a colocar na forma de Sturm-Liouville, você deve olhar para esse termo que carrega os autovalores e identificar qual é o peso adequado para aquele espaço de funções. Por quê? Porque esse cara é importante para caracterizar o que é o seu espaço de funções. A gente vai dizer que essas suas autofunções, elas são uma base para qual espaço de funções? Quem são os caras que podem ser construídos a partir dessa base? São todas as funções quadrado integráveis em relação àquele peso W no intervalo AB. Pessoal, eu errei aqui, eu esqueci do menor que infinito. Dizer que essa integral é menor do que infinito é dizer que ela existe. Então, eu quero dizer que, né, quando dá um número, quando daria infinito, ilimitado, seria uma forma de dizer que não existe. Então, a gente escreve que esse cara é menor do que infinito. Perdoem essa destaque que eu fechei numa posição errada aqui. Dizer isso é que em relação ao peso W, certo? As nossas funções são quadrado integráveis naquele domínio, que, como eu disse, pode até incluir infinito. Então, isso é uma definição. Eu digo que uma função pertence a esse espaço de funções integráveis nesse intervalo com esse peso, se essa integral existe. E a gente expressa isso como menor do que infinito. Eu posso ter funções peso. Vocês viram esses pesos aparecendo em exemplos anteriores até agora. Tá bom? Por que que eu digo que a função existe se é quadrado integrável? Pessoal, porque, na verdade, isso aqui seria um último passo. É porque existe um produto interno aqui. Se eu pegar essas funções peso e deixar elas sempre junto aqui para eu realizar a minha integração,
Em geral, pegando um sentido bem geral de Sturm-Liouville, em que as funções até poderiam ter imagens complexas, se eu pegar a primeira entrada, tomar o complexo conjugado, multiplicar por G e integrar de A a B com esse peso, é possível provar que isso é um produto interno. Isso aqui é um produto interno, porque faz satisfazer os axiomas. E as funções f e g, que satisfazem essa condição malucona aqui em cima, dessa integral de módulo quadrado, constituem um espaço vetorial, porque é possível mostrar que se você tem uma função que satisfaz isso, uma constante vezes ela também satisfaz. E tem umas brincadeiras com desigualdades matemáticas que dizem que se você somar duas, você também consegue integrar o módulo ao quadrado com esse mesmo peso. Certo? A gente brinca com desigualdades. Então, se você somar duas integráveis nesse sentido, você chega num resultado também integrável no mesmo sentido. E você vai ver os axiomas de espaço vetorial. Esse conjunto de funções é um espaço vetorial. E pode ser munido desse produto interno. Tá bom? Só que, ó, eu preciso desse peso W que vem da Sturm-Liouville. Pessoal, isso aqui brotou da separação de variáveis. Você faz uma separação de variáveis, naturalmente aparece isso aqui. Tá bom? Então, é como se fosse assim, cada EDO que vem de separação de variáveis da física matemática, ela diz para você qual é o produto interno que você tem que considerar. Tem esses pesos aqui. Vamos ver exemplos, para ver se a gente deixa isso mais claro. Agora, o fato é, só por essa expressão ser um produto interno que envolve uma função com ela mesma, a gente sabe que para ser produto interno de uma função por ela mesma, deveria ser maior ou igual a zero, deveria existir, não pode explodir. Até isso aqui é o fato de ser uma operação de duas entradas do produto interno que nos leva a fazer o produto interno da função com ela mesma, para dar esse módulo ao quadrado aqui. Tá? Vamos ver exemplos. Pessoal, os polinômios de Legendre, que vocês já usaram não só em física matemática, mas em eletromagnetismo. Se alguém estiver fazendo quântica, talvez já tenha usado em alguns problemas de mecânica quântica também. Eles constituem uma base para qual espaço? Para um espaço de funções quadrado integráveis no intervalo de -1 a +1. A gente vai chamar esse espaço de L menos 1 mais 1. Notem que eu não pus um peso W aqui, porque eu estou dizendo que nesse caso aqui eu não preciso de peso. Por que eu não precisei de peso? Porque na equação diferencial de Legendre, que vocês já resolveram em algum curso anterior, você põe a equação diferencial de Legendre na forma de Sturm-Liouville e você vai ver lá nela que a função peso é identicamente 1. Se vocês forem colocá-la nesse formato aqui, vocês vão ter um múltiplo a ser determinado vezes a função que você quer, sem ter mais nada aqui. Isso quer dizer que essa função é identicamente 1. Então, a equação diferencial de Legendre diz para você que você não precisa de um peso não homogêneo, de um peso diferenciado, para você definir quem são as funções que você quer estudar e nem quem será o seu produto interno. Tá bom? Pessoal, vocês poderiam estar se perguntando, né? Léo, por que você está chamando o espaço das funções integráveis, em algum sentido, sempre de L alguma coisa? Isso eu não expliquei. Aguardem o final da aula, tá bom? Mas é só para vocês saberem por que sempre é L alguma coisa. Vamos lá. Então, isso foi motivado de onde? Foi motivado da equação diferencial de Legendre. Não sei se vocês lembram, espero que vocês lembrem, né? Porque é essencial, assim, de você saber o contexto em que você estudou física matemática. Pessoal, os polinômios de Legendre são soluções elementares para a gente descrever o comportamento angular polar de um problema com simetria esférica. Polar é aquele ângulo formado por um vetor qualquer que emana da origem e o eixo Z. É um ângulo que normalmente a gente chama de θ e varia de 0 a π. Tá certo? A gente chama isso de ângulo polar em contraste com o azimutal, né?
Então, num problema de simetria esférica, podemos ter equação de Laplace, ou de onda, ou de calor. Você separa variáveis, vai ter uma equação diferencial ordinária para descrever o comportamento polar. Vai ser algo que vai depender de θ, aí a gente muda θ, a gente chama cosseno de θ de x, e a gente chega nos polinômios de Legendre dependentes de x. E num curso de física matemática anterior, vocês já devem ter visto que tinha relações assim. É possível dizer que você tem relações de ortonormalidade envolvendo diferentes polinômios de Legendre. Diferentes polinômios de Legendre, pessoal, são aqueles associados a diferentes autovalores. Tá certo? Aquele lambda que está lá para a gente, no caso de Legendre, vira nn mais 1 ou ll mais 1. Tem muito a ver com momento angular, por exemplo, em mecânica quântica, certo? Estou imaginando que vocês já viram isso em algum sentido. Estou só fazendo a conexão. Mas o fato é, aquelas relações que às vezes os livros de física e matemática apresentam de um jeito muito árido. Por que isso seria ortonormal? São ortonormal porque são vetores de um espaço vetorial com alguma noção de ângulo. É alguma noção de produto interno. Qual é a noção de produto interno adequada? Eu não coloquei aqui, deixa eu ver. Bom, aqui vocês têm uma relação de ortonormalidade, tá? Mas o fato, ó, tá aqui, ó. Quaisquer funções que vivam no mesmo espaço, que foi um espaço em que a gente prestou atenção no intervalo menos 1 mais 1 sem peso, você vai dizer que o produto interno entre elas é assim. Mais uma vez, eu não estou conjugando, porque eu disse que as imagens eram reais. O fato é, a gente vai poder usar os polinômios de Legendre como elementos de uma base que, combinados linearmente com certos coeficientes, a gente vai dizer que isso vai ser igual a uma função geral que vive no mesmo espaço, embora tenha muitas sutilezas aqui. Em dimensão finita, beleza, um vetorzão qualquer, a combinação linear dos elementos da base. Agora esse infinito aqui causa algum incômodo, deixa isso para a gente discutir daqui a pouquinho. Tá? Mas o fato é, algo que eu queria comentar com vocês, e certamente não ficou claro na minha discussão até agora. Notem, eu estou falando de polinômios de Legendre, eu nem exibi a cara dos polinômios de Legendre, tá, pessoal? Só quero dizer que nós os enxergamos como elementos da base de um espaço de funções, certo? Com uma certa escolha para formar nossos ângulos e para nós fazermos nossas expansões. Essa escolha foi determinada pelo quê? Implicitamente, na equação diferencial de Legendre, já estava claro que eu estava olhando por uma parte do ângulo polar vindo de simetria esférica. Vindo de um problema de simetria esférica, em que eu usei coordenadas esféricas. Então tem mais informações ali que estão escondidas na forma da equação diferencial de Legendre. E aí, portanto, é por isso que boas propostas para os seus elementos de base refletem em algum sentido que você já está considerando aquela simetria. Bom? Ok. Aqui eu fiz uma observação final, que se polinômios de Legendre servem para a gente aproximar funções quadrado integráveis de menos 1 a mais 1, na verdade a gente tem algo até muito mais poderoso. Porque eu consigo transformar o intervalo menos 1 mais 1 em qualquer outro intervalo finito. Se vocês olharem para essa bijeção aqui, ó, que eu inventei, mas vocês seriam capazes de inventar também, ela vai me dar uma bijeção entre menos 1 mais 1 e AB. Eu poderia fazer uma mudança de variável dentro dos argumentos dos polinômios de Legendre para tirá-los do intervalo menos 1 mais 1 e levá-los para qualquer intervalo finito AB. Verifiquem aqui, joga em x menos 1, você vai chegar em A. Menos 1 vai para A. Joga em x igual a mais 1, vocês vão chegar em B. E como é uma relação linear, ela é claramente e facilmente inversível. Por isso que é uma bijeção entre esses intervalos. Então, na verdade, os polinômios de Legendre, eles poderiam, em princípio, ser úteis em qualquer domínio finito na reta real. Para a gente ter espaços de funções cujo produto interno está num certo domínio finito. Pessoal, olha que coisa louca. Os polinômios de Legendre são polinômios. Eles têm como domínio toda a reta real. Mas eu escolho uma noção de ângulo para eu tratar esses caras e fazer surgir Legendre
olhando só o que acontece de -1 a +1. Eu ignoro os elementos do domínio menores do que -1 ou maiores do que +1, mesmo que os polinômios estejam definidos lá. É um produto interno. Por que que eu me limito a isso? Porque foi isso que veio da equação de Sturm-Liouville pertinente. Θ polar varia de 0 a π, enquanto eu vario de 0 a π, o cosseno de θ varia de 1 a -1. Então, por isso que a gente olha esse intervalo de -1 a +1. Tá bom? Mas, em princípio, isso valeria para qualquer intervalo finito. Isso não costuma ser muito dito, que Legendre poderia valer para qualquer intervalo finito, porque muitas vezes a gente impõe em domínios finitos uma periodicidade. Aqui eu não estava dizendo que Legendre deveria valer para periodicidade. Quando tem periodicidade envolvida, normalmente a série de Fourier com senos e cossenos, como elementos da base, é mais vantajosa, simplifica mais as coisas do que os polinômios de Legendre. E a gente acaba fazendo uma série de Fourier. É o que acontece no ângulo azimutal. Se você tem um problema com simetria esférica, se você varia aquele ângulo, né, que é a projeção do raio vetor no plano XY, de 0 a 2π, você quer voltar para o mesmo ponto em que você estava na sua simetria esférica. Então, por isso que séries de Fourier são boas, porque tem senos e cossenos que já incorporam naturalmente essa periodicidade. O ângulo polar que a gente está aqui de Legendre, ele vai de 0 a π. Você vai do polo norte para o polo sul de uma superfície esférica. Não necessariamente você precisa ver fisicamente o que acontece no polo sul sendo igual ao polo norte. Você não voltou para o mesmo ponto. É diferente de você varrer o azimutal em 2π, em que você volta para o mesmo ponto. Então, intervalos finitos, quando tem periodicidade, aí não é Legendre, aí é Fourier, certo? Mas note, você sabe onde, que tipo de problema que você quer descrever, as ferramentas se apresentam com mais naturalidade. É isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Uma visão mais estrutural do que está acontecendo. E não só você sair fazendo conta com funções especiais sem saber o que está rolando. Ok? Vamos dar mais exemplos aqui desses polinômios ortogonais clássicos. Só um segundinho. Como sempre eu fico sem meu relógio. Tá, agora eu vi as horas para eu poder seguir aqui na aula. Vamos lá. Pessoal, nesses dois próximos exemplos eu vou ser menos minucioso, porque a estrutura do pensamento é a mesma, tá? Eu não estou sendo explícito com o formato dessas funções especiais, então vamos seguir. Pessoal, os polinômios de Laguerre, eles também são muito importantes na física matemática, são muito tradicionais. Por quê? Os polinômios de Laguerre são as soluções elementares, vai ter vários autovalores e vários polinômios de Laguerre associados, cada um associado a um alto valor, da equação radial em simetria esférica, certo? Então isso aparece, por exemplo, na solução da equação radial do átomo de hidrogênio, da solução do problema de átomo de hidrogênio em mecânica quântica, tá? Então, você tem na equação de Schrödinger independente do tempo, faz uma separação de variáveis em coordenadas esféricas, vai ter soluções polares e azimutais que te dão os harmônicos esféricos, mas a equação radial separadinha tem como soluções elementares certos polinômios, que são os polinômios de Laguerre, soluções elementares. Pessoal, coordenada radial, ela varia de 0 a infinito. Eu tenho uma simetria esférica porque é um potencial central, potencial coulombico mesmo, quando a gente enxerga ali no contexto de Schrödinger, certo? Ele é esfericamente simétrico, só que a variável radial, né, distância, vai de 0 a infinito. Então agora a gente não fica de -1 a +1, que era o reflexo do θ polar ir de 0 a π, como no exemplo anterior. Agora é um raio que vai de 0 a infinito. Então é nesse domínio que a gente tem que trabalhar e olhar para uma certa Sturm-Liouville. Quando a gente olha a equação radial num problema de simetria esférica e põe no formatinho exato de Sturm-Liouville, nem sempre isso é natural, tá? Às vezes você chega na EDO e você tem que deixá-la no formato de Sturm-Liouville. Mas quando você faz isso, você identifica lá uma função peso exponencial. Você consegue deixar lá a sua equação expressa exibindo explicitamente uma função peso exponencial, que é um exemplo que a gente já viu aqui nos nossos exemplos de produto interno. E, portanto, o espaço completo de todas as soluções integráveis na semi-reta real positiva
em relação a esse peso que eu teria inspecionado e visto na equação radial, a equação diferencial de Laguerre, certo? Vai definir aqui, né? Esse peso mostra que eu tenho que definir um espaço de funções quadrado integráveis em relação a esse peso. A Sturm-Liouville disse qual é o produto interno ou qual é a integral que eu tenho que considerar. E nesse domínio, que agora é outro, e em geral o meu produto interno de duas funções que vivem nesse espaço vai ser a integral de FG. Não preciso conjugar de novo, porque a gente está pensando no caso real, com esse peso e nesse domínio. Diferentes polinômios de Laguerre com diferentes índices, um Laguerre M e um Laguerre N, a gente integraria desse jeito e daria uma delta de Kronecker, delta MN, tá? Porque eu tenho uma noção de ortogonalidade definida nesse espaço das funções quadrado integráveis nesse sentido e que respeitam ângulos neste produto interno. É o mesmo pensamento de antes, o pensamento é universal do papel desse produto interno. Um terceiro exemplo, e eu vou ser mais sucinto ainda, é o conjunto dos polinômios de Hermite. Pessoal, os polinômios de Hermite surgem da solução da equação diferencial para o oscilador harmônico quântico. E as possíveis posições do seu oscilador harmônico quântico são ilimitadas na reta real. Então, efetivamente, a gente vai ter um espaço de funções quadrado integráveis em toda a reta real. Contrastem com o menos 1 mais 1 de Legendre e com o zero infinito de Laguerre. Eu vou ter integrais em toda a reta real, funções quadrado integráveis em relação a um peso exponencial. Essa exponencial gaussiana decrescente surge na equação de Sturm-Liouville do oscilador harmônico. Pega a equação diferencial do oscilador harmônico, ajeita ela, põe na forma Sturm-Liouville, você vê essa exponencial desse jeito aqui aparecendo lá. Então já está dito qual é o produto interno que você deve considerar e qual é o tipo de estrutura que você deve impor para definir o seu espaço de funções. E aí os tais polinômios de Hermite, então, vão ser uma base para funções nesse espaço aqui, integráveis neste sentido. Tudo bem? É tudo a mesma coisa. A mensagem que eu quero passar aqui para vocês é: todos os caras que vocês estudaram funções especiais são elementos de uma base de um certo espaço de funções. Só que são diferentes espaços de funções. Nota que é polinômio em tudo? Todos os três casos que eu falei aqui agora são polinômios. Todos eles poderiam estar definidos em toda a reta real. Só que pela simetria, pela natureza do problema, tem um que eu limito o domínio para um domínio finito. O caso de Laguerre, eu peguei um domínio semi-infinito, de zero a infinito. E aqui, Hermite, eu peguei toda a reta real. A geometria dos ângulos disfarçados nesses meus produtos internos aqui depende da natureza do espaço de funções que eu quero considerar. Tá bom? E a gente não tem que adivinhar isso, isso vem das equações de Sturm-Liouville. Tá? Pois não. Só uma pergunta mais pontual. Por que tem alguma justificativa para você ter definido o espaço como sendo L2 nos reais? O L2 sempre surge naturalmente porque os produtos internos pegam dois caras. Repara, existem outros espaços vetoriais de funções importantes. Por exemplo, eu posso pegar o espaço vetorial das funções integráveis, em que eu pego uma função sozinha, tomo o módulo dela e digo que integrando em toda a reta real o resultado não explode. Só que eu estou querendo derivar as coisas aqui, eu estou querendo centrar a minha atenção no que vem de produto interno. E em produtos internos eu tenho que impor que o produto interno de um objeto por si mesmo seja maior ou igual a zero e não exploda. Então, por isso que esses L quadrados vivem aparecendo. Eles são os espaços de Hilbert, que eu vou definir daqui a pouco, mais comuns para a gente. Porque espaços de Hilbert são aqueles em que as noções de norma e distância são herdadas do produto interno. E todo produto interno é uma forma bilinear. Então, eu tenho que pegar alguém com ele mesmo, entende? Entendi.
Entendi. Então, quando vem de produto interno, quando as suas normas e métricas vêm de produto interno, você sempre vai falar de quadrado integrável, mesmo que com algum peso, entende? Entendi, sim. Certo. Obrigado. Produto interno, bilinear, sugeriu 2. Vai dar quadrado, tá bom? Beleza, obrigado. Imagina. Agora, longe de ser o único caso relevante para física, tá? Tem casos em que a gente precisa de métricas que não são quadrado integráveis. Tem outros casos. Tá bom? Vamos ver. Acho que eu comento... Bom, tudo bem. Não sei se eu comento isso aqui tão diretamente, mas vamos lá. Deixa eu aproveitar a observação. Tem outra observação? Pois não, Juventino? Esse L2 me lembrou umas coisas que eu já ouvi falar de integração no sentido de Lebesgue e ser quadrado integrável no sentido de Lebesgue. Tem alguma relação com isso? Parece problemas completa e total, mas deixa isso aí para a última observação da aula, eu vou voltar para esse seu ponto, tá? Mas Henri Lebesgue foi o grande histórico matemático que desenvolveu a ideia de integração num certo sentido, que eu não vou poder falar muito para vocês, mas todos esses L's vêm de Lebesgue, de Henri Lebesgue. Tá bom? Beleza, obrigado, professor. Bom, eu falo mais um pouquinho mais no final da aula, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, olha só. Eu não estou ensinando vocês a fazer conta nenhuma. Eu estou tentando passar uma ideia para vocês de organização dos conceitos quando vocês viram todas essas funções especiais. Então, eu até menciono aqui, ó, as formas explícitas desses polinômios ortogonais clássicos são conhecidas, eu imagino que sejam conhecidas de vocês. E, em particular, eu espero que vocês já tenham usado o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt para partir dos polinômios mais simples possíveis e construir os primeiros polinômios de Legendre, os primeiros polinômios de Hermite, os primeiros polinômios de Laguerre, e tem outros caras, polinômios de Chebyshev, e aí vai. Vocês fizeram esse tipo de exercício em cursos anteriores? Isso, de certo modo, é dado no curso de álgebra linear do primeiro semestre, mas alguns professores, pelo fato desse conteúdo ser dado no final do semestre, acabam correndo um pouquinho. Tá, em Fismate vocês não viram isso? Eu não me recordo, creio que não. Tá, esse é um bom exercício para eu pôr na lista para vocês, pelo menos numa lista, certo? A ideia... Deixa eu ver se teve alguma observação aqui na aula, aqui no chat, só um segundo. Ok, é só alguém comentando que não viu. Beleza? Pessoal, a ideia é, você vai dizer, eu consigo escrever, eu entendo que o espaço de polinômios é um espaço de dimensão infinita. Pessoal, vocês percebem isso, né? Se você tivesse qualquer coleção finita de polinômios, combinações lineares deles... no máximo, gerariam polinômios de um certo grau máximo, dependente do grau máximo do polinômio presente na sua base. Certo? Só que sempre você vai ter um teto no grau dos polinômios que você poderia gerar por combinações lineares. Sempre vai ter um polinômio que existe com algum grau superior, certo? Que é o expoente do termo de maior grau. Então, claramente, o espaço de polinômios é um espaço vetorial de dimensão infinita. Então, você vai dizer, não, eu tenho uma base. 1x quadrado. É verdade. Quem diz que essa base é conveniente? Então, esse processo de ortonormalização de Gram-Schmidt é um processo que, dada uma geometria, dado um certo produto interno, você tem como ir trocando essa família por uma família em que você vai retificando as coisas. Você tem um conjunto LI, são esses seus polinômios, só que eles não são ortogonais. Eles são independentes, mas não são ortogonais. Até porque o seu transferidor muda. Cada produto interno diferente, com peso diferente, com um domínio diferente, é outra coisa. Esse processo te ensina a ir batendo martelinho para ir ajeitando, gerando novos polinômios que sejam ortonormais com uma dada geometria. Nós vimos 3 casos ali. Legendre, Laguerre, Hermite, são espaços de produto interno distintos. Você tem polinômios em todos, mas você forma ângulos de jeitos distintos em cada um deles. E aí você poderia usar esse processo, por exemplo, para gerar
Os primeiros Legendre, os primeiros Laguerre, os primeiros Hermite. É tudo polinômio, mas a regra de construção é efetuada de forma distinta. Porque você enxerga ângulos de forma distinta. Tá bom? Eu vou passar isso certamente como um exercício para vocês, porque uma vez na vida vocês têm que fazer, tá bom? Mas é fundamental perceber que você tem produtos internos distintos, tá? Aplicados aos seus polinômios. Muito bem, para a gente tentar fechar aqui, porque a gente não tem muito mais tempo, aqui talvez eu seja mais etéreo, menos preciso do que em todo o resto da aula, tá bom? Porque seria um curso inteiro de um semestre, se eu fosse realmente ser preciso em tudo que eu vou falar aqui. O fato que eu quero que vocês percebam é o seguinte: quando eu falei desses polinômios ortogonais clássicos, eu disse que era uma classe geral, importante, tradicional em física, só que a gente está preocupado aqui, pessoal, com coisas muito mais amplas do que polinômios. Polinômios são muito úteis em vários problemas da física matemática, a gente tem que entender deles. Mas a ideia é muito mais rica para a gente ficar limitado só a polinômios, tá bom? Então, eu tentei colocar isso aqui numa frase, assim, em umas certas expressões. Permitam-me ler aqui para eu reorganizar o meu pensamento. Ó, nós não precisamos nos limitar a polinômios como elementos de uma base. Pessoal, só série de Fourier, você já vê que os elementos da base não são polinômios, certo? Aliás, em uma dimensão infinita, o que é uma base? Porque a primeira coisa que você pensa de base num espaço de dimensão finita é um conjunto finito de caras cujas combinações lineares geram qualquer cara do meu espaço. Você fala o finito quando você pensa numa base. Se você vai para a dimensão infinita, você já não pode partir do finito. E aí? Tá bom? Então, eu vou dar uma pseudo-definição operacional para isso daqui a pouco. Mas deixa eu só ilustrar mais a ideia. Ó, no exemplo com os polinômios de Legendre, o que significa dizer que uma combinação linear de polinômios é igual, eu pus aqui entre aspas, a uma função que não precisa ser um polinômio? Pessoal, eu vou voltar lá para a Legendre, só para vocês verem o que eu quero dizer. Desculpem aqui o vai e vem, mas olha só isso aqui. Eu disse que as funções que me interessavam eram funções quadrado integráveis de -1 a +1. Eu não disse que eram polinômios que satisfizessem essa integral existir, que satisfizessem essa condição. Eu não falei que eram polinômios. Eu disse que os polinômios de Legendre eram uma base para um espaço cheião de funções, que seriam todas as funções que satisfizessem isso. Eu não disse que todo elemento desse espaço era um polinômio. Eu disse que tinha uma base de polinômios. E aí depois eu escrevi, que no caso de Legendre, que foi o que eu fiz mais completo, que a gente pode afirmar algo assim: vou expandir uma função em polinômios de Legendre. Só que, se fosse finito, combinações lineares de polinômios são polinômios. Só que os bichos que eu quero afirmar que podem aparecer aqui do lado esquerdo são todos os caras quadrado integráveis de -1 a +1. Eu não disse que tinham que ser só polinômios. Será que eu posso chegar numa função bem mais geral do que um polinômio, fazendo combinações lineares só de polinômios? Pessoal, o segredo está no infinito, tá? Se fosse finito, a resposta seria negativa. Porque eu quero funções mais gerais. Mas esse infinito dá um poder tremendo para a gente. É sobre isso que eu quero falar um pouco mais. Por mais que seja uma fala bem heurística e pouco formal, o lance é que infinitos e tipos de convergência vêm salvar a gente aqui. A ideia geral é um espaço de Hilbert, um termo muito famoso por causa da mecânica quântica, né? Pessoal, um espaço de Hilbert é um espaço vetorial munido de um produto interno. Se fosse só isso, eu chamaria de espaço de produto interno. Só que, além disso, ele é completo. Lembra o que é completo, que a gente viu naquela história da reta real? Completo é toda sequência de Cauchy, toda sequência de funções que vivem no meu espaço de Hilbert. E que, ao longo da sequência, cada uma vai chegando pertinho, pertinho, pertinho da outra. Você quer convergir, só que tinha o perigo, que a gente viu lá dos racionais, tinha o perigo do seu limite, ou do seu desejado limite, não pertencer ao seu mundo.
certo? Eu fiz isso lá com o π, pegando aproximações racionais do π. O limite é irracional, eu não sou completo. Fica um buraco. Isso foi importante lá na reta real, a gente inventar os irracionais, porque senão a gente teria um monte de pontos lá e um monte de buracos, não haveria noção de contínuo. Pessoal, agora a gente está com algo muito mais complicado do que a reta real, que a gente já precisou tapar. Esse nosso espaço de funções é indescritível em linguagem simples. Um espaço de dimensão infinita tem tanto cara lá dentro, certo? Isso expressa a ideia que eu disse aqui, que eu posso até usar polinômios de Legendre, de Laguerre ou de Hermite, mas eu quero usá-los como elementos de uma base para moldar coisas muito mais bizarras do que polinômios. Porque se eu não moldasse, eu ia ter buracos no espaço de funções. Ia ser um enorme queijo suíço. Então isso é toda uma teoria de análise funcional. A ideia, a gente chama de um espaço de Hilbert, um espaço vetorial, que tem um produto interno e que seja completo. Então vamos relembrar mentalmente aqui o que está falando. Ó, completo como é que é? É aquele que toda sequência de Cauchy, em que os sucessivos termos da sequência, depois de um ponto, ficam tão próximos quanto a gente queira um do outro, mas que eles se aproximem de um cara do próprio espaço. Então, qual que é a ideia? Completo, eu escrevi aqui, ó, em relação à métrica induzida pela norma, induzida pelo produto interno. Ai, essa matemática é terrível, professor. Calma. Produto interno. Produto interno, se eu faço uma função por ela mesma, dá algo maior ou igual a zero, não é? Se eu faço algo maior ou igual a zero, eu posso tomar raiz e eu defino uma norma. Essa é a norma induzida pelo produto interno. Ufa! Então, se eu tenho produto interno, eu sei medir comprimento ou tamanho, de alguma forma, dos meus objetos. Só que uma norma induz uma distância, uma métrica. Porque eu digo que distância entre dois caras vai ser o tamanho do vetor diferença deles. Então, se eu tenho produto interno, eu tenho uma norma, e com uma norma eu tenho uma métrica, eu tenho uma distância. Então, é nessa distância que eu meço convergências. Tá? Então, foi isso que eu quis dizer aqui, que o espaço de Hilbert é um espaço vetorial de produto interno completo. Toda sequência é convergente para um ponto dela mesma. Tá bom? Aqui tem teoremas que deveriam ser demonstrados, é todo um curso. Tá? A gente tem só uma coisinha a mais. Eu defini um espaço métrico lá atrás como sendo separável. Separável quer dizer que é um espaço métrico separável, é um espaço que admite um subconjunto, uma parte dele, certo? Denso quer dizer que o fecho desse subconjunto é o todo, eu consigo chegar perto de todo mundo. Só que eu disse que o bicho era separável se além dele ter um subconjunto denso, esse subconjunto denso fosse enumerável. 1, 2, 3, 4, certo? Então, tudo que vocês vão ver na vida, na física, a não ser que vocês sejam muito revolucionários e vão fazer uma física matemática muitíssimo avançada, mas muitíssimo mesmo, certo? Porque todos os espaços da mecânica quântica e da teoria quântica de campos são espaços de Hilbert separáveis. Então vocês teriam que pensar em algo além de teoria quântica de campos. A não ser que vocês façam isso, o mundo de vocês vai ser espaços de Hilbert separáveis. Esse lance de você ter um subconjunto denso enumerável é o que faz as nossas famílias de polinômios ortogonais funcionarem. Apesar de eu estar pegando lá no Legendre algo vezes o P0 de Legendre, mais um outro escalar vezes o P1, aquilo é enumerável, pessoal, porque está num somatório. Só que é possível provar, deixa eu só ver o meu tempo mais uma vez, beleza. É possível provar que aqueles nossos conjuntos de polinômios ortogonais, famílias de polinômios ortogonais, eles são os tais dos subconjuntos enumeráveis, é claro, porque a gente está enumerando os autovalores ali, e eles são densos. Dá para provar.
que pegando uma quantidade grande daqueles polinômios, ou até de outras funções que não sejam polinômios, mas que você consegue enumerar, você consegue chegar tão perto quanto você queira de qualquer função que vive naquele espaço. Páginas e páginas de análise matemática para eu poder provar isso para vocês, por isso que eu não vou poder fazer, tá bom? O último detalhe que eu vou dizer aqui, porque eu considero isso conceitualmente importante, é que essa caminhada de aproximação para uma função, ela tem que ser entendida no sentido certo, tá? Quando a gente define os espaços de funções daquele jeito lá, quadrado, integráveis, no máximo com um peso, sem dizer que você quer funções contínuas ou diferenciáveis, ela é uma convergência no sentido de média quadrática. Que diabo é isso? Pessoal, só, por favor, prestem atenção. Se eu digo que eu não apelo para continuidade e diferenciabilidade, eu quero que vocês percebam que as funções que a gente quer alcançar são muito mais selvagens do que vocês podem imaginar. Pessoal, se eu tiver uma função contínua por partes, segue uma lei até aqui, tem um ponto de descontinuidade e depois segue outra lei. Se não tiver singularidades aqui no domínio infinito, ela é integrável, mas ela não é contínua. Repara, eu não preciso exigir que minha função seja contínua, nem diferenciável. Eu exijo que seja quadrado integrável em algum peso, com algum peso, se eu estou no mundo de espaços de Hilbert. Tá? E aí o que vai acontecer? 2 últimos comentários muito rápidos. Notem que aquele passo ali que eu disse que uma coisa induzia outra, que induzia outra é distância entre duas funções é a norma da sua diferença. Faz sentido falar em diferença, porque não é um espaço métrico qualquer, é um espaço vetorial. Então, existe diferença de 2 vetores. Norma da diferença de 2 vetores é raiz do produto interno desse vetor f menos g por ele mesmo. Ele, por ele mesmo, vai dar o módulo ao quadrado dessa diferença. Você podia até generalizar para um peso qualquer aqui, mas não é importante para ilustrar esse meu ponto de convergência em média quadrática. Eu só quero dizer que a gente vai dizer que 2 funções são próximas se essa média integral do quadrado das suas diferenças tender a 0. Então, o que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer nesse contexto, não adianta você sonhar com mais, é que aquela história de você combinar polinômios e possivelmente chegar num bicho muito mais exótico, é porque você não assume o compromisso de ter a convergência mais perfeita possível. É uma convergência no sentido de média quadrática. Você tem um erro médio em todo o seu domínio. Médio em algum sentido, porque você integrou e combinou tudo. Isso é bem diferente de outros tipos de convergência, tá? Eu fiz aqui um esboço em termos de diagrama. Pessoal, o que são? O que é um processo de convergência uniforme? Você tem uma sequência de funções que convergem para uma outra. Se você der uma única margem de erro, e essa margem de erro vale para todo o domínio. Você dá uma única margem de erro, as suas funções como um todo, em todo o domínio, o gráfico da sua sequência de funções vai colar na função limite, desejo. Essa é a convergência uniforme. Super, hiper, ultra poderosa. Quando ocorre a convergência uniforme, você solta rojões, que tudo é maravilhoso. Depois uma medida de erro, né, dentro dessa medida de erro, no domínio todo você gruda. Pessoal, a convergência uniforme é muito mais poderosa do que a convergência pontual. Toda vez que você convergir uniformemente, se você estiver dentro desse conjunto verde, você está dentro desse conjunto de sequências de funções que convergem pontualmente. Sabe o que é convergência pontual? Em cada ponto você consegue se aproximar. Só que você pode ter desigualdades no seu domínio. Você tem uma função objetivo, você tem sequências de funções. Pode ser que numa parte do domínio você chegou muito perto. Mas no outro lado, lá do domínio, você ainda está muito longe. Você não pode dar um único erro e dizer que como um todo, os seus gráficos, da sua sequência de gráficos, grudou no gráfico limite. Em cada ponto, se você esperar o suficiente, vai. Mas o que é bom para um ponto não é bom para o outro. Então é uma condição mais fraca. Sempre que você converge uniformemente,
você está dentro da convergência pontual. Mas a recíproca não é verdadeira. Pessoal, é possível provar que essa convergência média quadrática definida assim, em que o que você quer que tenda a zero seja essa diferença integrada do quadrado das diferenças entre as suas funções, ela é um bicho diferente, mas útil, tá? Tem casos em que você converge em média quadrática e uniformemente. Que você estaria aqui. Mas não pontualmente. Ó. Convergência pontual não implica convergência em média quadrática, porque pode ser que você tivesse com um pontinho aqui. Convergência em média quadrática não implica convergência pontual. Você poderia estar num ponto aqui, fora do conjunto de sequências que convergem pontualmente. Tá bom? Então, um não implica o outro. Convergência uniforme seria o sonho, e ela implica as outras duas. Você está dentro desse mundo, você está dentro dos outros dois. Mas isso não acontece. Então, tipicamente, o que a gente vai estar tendo pior caso possível é quando você estiver aqui fora, que você poderia ter convergência média quadrática, mas não converge uniformemente e pode não estar convergindo nem mesmo pontualmente. Quando você faz uma série de Fourier, às vezes você ajusta bem no meio do seu domínio de periodicidade e mal nas pontas. Nas pontas você pode não estar convergindo pontualmente. Mas em algum sentido, que é o sentido médio quadrático, você se aproxima. Então é isso que a gente quis dizer com aquele igual. Desde que eu some infinitos elementos da base para um espaço de Hilbert separável, eu consigo chegar perto de qualquer objetivo. Nem que seja que a minha noção de perto seja na noção de média quadrática. Só que a gente tem que ter consciência que pode ter alguns pontos onde a gente não se aproxime. Que a gente não tem a convergência pontual. Muito menos a uniforme. Mas isso na prática da engenharia, da análise numérica, é suficiente para a gente poder trabalhar. Tá bom? Ufa! Muito tempo, muito avançado. Um último comentário de falta de tempo. Bom, só não há buracos nos espaços de funções se a gente entender integrais no sentido de Lebesgue. Lebesgue é um tipo de integração que é quase sempre mais geral do que a integral de Riemann. Existem funções que são integradas à la Riemann, do jeito que vocês aprendem em cálculo 1, certo? Desculpa, eu me perdi um pouco. Tem funções que não são integráveis à la Riemann, como vocês aprendem em cálculo 1, mas existe um sentido generalizado de integral, que é esse sentido de Lebesgue, em que essas integrais existem. É obrigatório, se você quisesse entender de verdade isso, é obrigatório você pensar em integração no sentido de Lebesgue, porque senão você nunca teria espaços completos, você não ia ter nenhum tipo de convergência. Mas isso é uma outra história. Eu só quero dizer que a vida pode ser bem mais complicada do que a gente imagina. A integração de Riemann não basta. Matemáticos ficam assustados quando eles descobrem que físicos não estudam integração de Lebesgue na graduação. Porque, conceitualmente, para eles percebem, então, eles não conseguem integrar nada. Certo? E a gente nem pensa. Por quê? Na maior parte dos casos práticos, quando a integral de Lebesgue existe e a de Riemann também, você faz o cálculo com a Riemann. Então a questão é essa, não é uma forma de cálculo diferente, é uma ferramenta conceitual. Se essa história de convergência e completeza é importante, você pode até não conhecer todos os teoremas, mas é importante saber que você está ali intrinsecamente, de forma escondida, inconscientemente, imaginando que tem certas integrais que são possíveis, mas que elas não seriam possíveis só com o que vocês conhecem. Só que eu vou ser muito mais pragmático do que isso. Também não será nesse curso que eu vou poder ensinar a integração de Lebesgue para vocês. Fugiria demais, é muito avançado para os físicos. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Claro que eu posso dar referências para quem quiser aprender essas coisas, certo? Mas peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação. Como que eu interrompo? Só um segundinho.